Olá, pessoal. Nesta apresentação, nós vamos comentar aqui um pouco sobre o ciclo de vida de smart contracts em diferentes arquiteturas de blockchain. Basicamente, as que nós trabalhamos aqui são a BVM, EVM e SVM, Bitcoin Virtual Machine, Ethereum Virtual Machine e C-Level ou Solana Virtual Machine. Então, aqui nós estamos apresentando um fluxograma de um ciclo de execução de um programa básico Hello World, onde o programa passa pelo deploy, que é a colocação do programa na blockchain, inicialização do dado do programa, atualização e finalização. Então aqui basicamente vamos comentar aqui o que acontece em cada arquitetura diferente. Vamos começar aqui pela arquitetura Solana C-Level Virtual Machine. Quando nós colocamos o programa na blockchain Solana, nós atribuímos o código do programa a um endereço específico dentro da rede. Inclusive, depois que você faz o deploy desse programa, deploy desse código, você pode fazer atualização. No Solana você pode fazer atualização, é diferente do Ethereum, diferente do Bitcoin. Mas no Solana você pode atualizar o código desde que você esteja com o endereço da autoridade daquele código atribuída a ele. Você pode também tirar a atribuição do endereço, e depois que você faz isso, você não tem mais controle sobre aquele código. Quer dizer, você não pode mais fazer a atualização daquele código. Mas no Solana tem uma coisa interessante. Depois que você, quer dizer, você coloca o código, e o código é um código genérico. Você não atribui os dados do seu código na hora que faz o deploy. Os dados, a inicialização dos dados é uma etapa posterior. Por quê? Porque depois que você faz o deploy do código, você pode chamar as funções desse código, e uma delas pode ser uma função de inicialização. Na verdade, tem que ser, né, uma função de inicialização da sua base de dados, que vai estar dentro de um outro endereço da blockchain. Então, uma função chamada do programa do código do smart contract em Solana vai fazer a inicialização de variáveis de estado e dados dentro de um outro endereço. Então, uma das características de Solana é a separação entre o local de armazenamento do programa e o endereço de armazenamento dos dados e das variáveis de estado do programa. Então, feita a inicialização, você pode chamar as outras funções do programa. Aqui no caso nós temos uma função de update e uma função de finalização. Mas aqui no Solana, aqui nós temos três setas aqui que nós podemos chamar a partir do contrato, mas você não vai obter resposta alguma se você antes não passar pelo ciclo de inicialização. E aí, feita a inicialização, você pode fazer as atualizações das variáveis. Então, a função de update, por exemplo, do seu programa, vai lá na posição de memória e faz qualquer tipo de atualização que precise ser feito. Então, essa função aqui ela pode ser chamada quantas vezes ela precisar ser chamada para fazer atualizações dentro do seu storage, dentro do seu endereço de dados em Solana. Quando o programa chegar ao final do ciclo de vida dele, você pode chamar uma função de finalização. E o que essa função de finalização faz? Ela apenas limpa esse endereço de memória e deixa ele apaga todos os dados que
estavam referentes àquele endereço. É claro que não vai apagar os dados da blockchain, porque os dados ficam registrados no bloco, os dados que fluíram através das transações que foram executadas aqui, desde a inicialização até a finalização, eles ficam armazenados nos blocos da sua blockchain. Mas aqui a função de finalização apaga e deixa esse endereço de memória disponível para novos usos, inclusive para uma nova reinicialização do programa. O programa você nunca vai conseguir tirar ele da blockchain, ele fica lá, uma vez que você fez o deploy, é permanente. Você pode alterar o código, uma forma de você não deixar que o código de um programa que você não queira mais que rode não seja chamado para executar novamente a mesma função, é você atribuir aqui um código, você atualizar ele com um código que não faz nada. Mas aí, de qualquer forma, não vai ser uma atualização em cima desse contrato, não vai ser o contrato antigo. O contrato, se você não fizer nada com ele, ele vai ficar lá para sempre, ele pode ser chamado de novo com todas as funcionalidades que ele tiver dentro do código para funcionar. É como se fosse um processo que você pode reutilizar quantas vezes você quiser. Inclusive, mesmo quando um storage ele já está inicializado, já está sendo, já estamos interagindo com ele, você pode usar o mesmo código para fazer outra inicialização em outro endereço e assim por diante. Então, o Solana funciona desse jeito, senhores. Então, esse aqui é o ciclo de vida básico de um smart contract em Solana, desde a sua inicialização até a finalização do programa, de um ciclo de utilização de um programa. Então, essa é uma das características aqui da Solana. No Ethereum, ou Ethereum Virtual Machine, com contratos escritos em Ethereum, como que seria o ciclo deles? Um programa similar, um contrato similar àquele que nós rodamos em Solana. Seria fazer o deploy, e quando você faz o deploy do contrato, se você tem experiência aí com Solidity, você vê que é possível, por exemplo, no construct, ou mesmo sem usar o construct, você consegue inicializar a variável de estado do seu programa. Então você grava na blockchain, atribuído a um endereço específico de programa, e naquele endereço você vai ter o código do seu programa e vai ter a sua storage, onde você vai armazenar os dados daquele programa ou variáveis de estado, o que seja. Então, inicializou, já fez o deploy do programa, ele já vem com os dados inicializados. E aí você pode chamar as funções que tem dentro do seu código e interagir com as suas variáveis que estão também dentro daquela mesma posição. Aqui, por exemplo, a função de update, você pode chamar ela quantas vezes quiser para fazer o update das variáveis de estado aqui do seu programa. E aí, nesse código, uma função de finalização, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer um estado final para esse seu programa aqui. Ele vai, aqui eu estou colocando uma nova escrita, exatamente dentro do mesmo código, mas uma escrita cabal, uma escrita final, uma lógica final, aonde você pode, aonde a sua lógica tem que impedir que as funções desse programa sejam chamadas e tenham alguma funcionalidade. Porque também no Ethereum, até um certo ponto nas suas versões, ele tinha uma função de destruct, onde você desconstruía todo o programa e tal, e não havia mais chamada. Mas a partir de uma certa atualização, essa funcionalidade passou a não ser mais recomendada. Então, a partir de uma determinada versão, e as versões atuais do Ethereum, você não mais faz essa destruição do programa. Você simplesmente coloca uma lógica que seja impossível, que não faça mais com que as funções do contrato funcionem. Então, por exemplo, se colocarmos uma lógica aqui
no contrato, atribuindo o dono do contrato o endereço 00. Você constrói uma lógica que impede o update e constrói uma lógica que impede a finalização do programa. Então, isso aqui é tudo uma questão de lógica. O programa vai estar na blockchain, mas não vai mais conseguir executar nenhuma função porque ele chegou ao seu ciclo de vida final. Então, esse aqui seria o ciclo de vida de um contrato em Ethereum Virtual Machine, onde esse contrato tenha o deploy, a inicialização, o update e a finalização do contrato. Já na BVM, que seria Bitcoin Virtual Machine, nós temos o modelo de UTXO. Em Solana, o modelo é de carteira, mas é um modelo diferente do Ethereum. O Ethereum é muito serial, o Solana ele é um pouco mais paralelizado. Na verdade, ele é modelo de carteira, mas paralelizado. Na EVM, nós temos o modelo de UTXO. E no Bitcoin, quando nós fazemos o deploy do contrato, ele cria um UTXO de estado, quando a gente faz ele para ser um smart contract. E esse UTXO, onde a gente cria esse contrato, é chamado de Gênesis. E aí ele já é o contrato em si, ele é um UTXO de estado, que é um script. E nesse script, o UTXO, ele contém o seu dado, o código, na verdade, do contrato e os dados do contrato. E uma das funções sendo o update, o que nós fazemos quando nós executamos aqui o contrato, uma função update num contrato Bitcoin, nós utilizamos o UTXO anterior e criamos um UTXO de estado novo com um novo estado, com um novo dado, uma nova mensagem aqui nos dados. Então, nós utilizamos o UTXO antigo e criamos o novo. Utilizamos o antigo e criamos o novo. Então, cada interação que você faz com o contrato em Bitcoin, você consome um UTXO anterior e cria um novo, e esse novo vai ser o novo estado. E quando o contrato chegar no seu final, na sua interação final, onde já é prudente finalizar o contrato, então você finaliza. A finalização do contrato, a mais simples e mais eficiente, você utiliza o texto antigo, envia o saldo do contrato para o endereço do dono do contrato, assim como nas outras blockchains, e envia o saldo do contrato em um UTXO Page Public Key Hash, que é um script de carteira, que é um script de endereço, na verdade, atribuído a um endereço do dono, por exemplo. E é claro que você tem a opção de criar uma lógica, igual como nós temos no EVM, onde você não finaliza necessariamente o UTXO antigo, o script antigo, e o contrato fica naquele ciclo ali para sempre. Existe a possibilidade de fazer isso também no Bitcoin, mas não é interessante. Então, o interessante é você consumir o contrato mesmo, o código do contrato ele tem que tem que ser programado para isso. Você finaliza o contrato e inevitavelmente você vai ter que gastar o TXO do estado anterior e você cria o TXO do novo estado, que o mais comum que nós temos em Bitcoin é criar um TXO de Page Public Key Hash. Então, senhores, esse aqui é uma comparação que nós fizemos entre as execuções de contrato com essas características nas três arquiteturas, nas arquiteturas mais comuns que nós conhecemos no universo de blockchain. Bitcoin Virtual Machine é a mais usada, mais conhecida, popular, não muito conhecida para fazer smart contract, mas ela é muito poderosa para fazer smart contract.
a EVM, que é a mais popular de todas para desenvolvedores de smart contracts e é mais e aqui tem mais blockchains usando essa arquitetura. Eu acho que talvez 80 a 90% das blockchains atualmente usem a arquitetura EVM. E temos a Solana Virtual Machine, que é uma das blockchains mais famosas também do mercado e que tem ganhado aí uma atenção especial dos desenvolvedores. Então temos aqui diferenças de arquiteturas, diferenças entre como os contratos eles se relacionam com a própria blockchain, mas nós podemos fazer contratos similares em redes diferentes e aí você decide qual delas é mais eficiente para a sua aplicação. Então, ficamos por aqui nesta apresentação. Fiquem com Deus e até a próxima.